Bom, o início dessa mensagem não vai ser muito convencional, porque vamos começar do fim. Vamos já para os finalmente. O tema que me foi dado é uma pergunta, se eu não estiver errado. E eu posso até estar errado, porque quando o Ailton me convidou lá em meados de janeiro, desde então eu já troquei o celular 2 vezes, e eu perdi a mensagem dele, mas eu tenho uma vaga lembrança que era este o tema, tá? A pergunta que serve como base para o tema da mensagem é: Deus tem favoritos? É isso? Confirme, por favor. É isso, graças a Deus. Deus tem favoritos? Deus tem favoritos. E eu confesso que eu fiquei com uma dificuldade danada de fazer essa mensagem. Porque eu já tinha feito algo parecido, e eu estava contando com essa mensagem. Bom, vou usar isso que eu já tinha falado, vou trazer lá para os irmãos em São Vicente. Só que essa semana eu comecei a ler a mensagem e falei, eu não sei, eu acho que não é isso, não é esse o propósito da mensagem. E mudei tudo daquilo que eu tinha já me preparado. Mas vamos começar do fim, vamos responder esta pergunta. Vamos deixar a Bíblia responder essa pergunta. Deus tem favoritos? Vamos ver então. Abram lá em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 34. É o famoso caso da casa de Cornélio, e o apóstolo Pedro trazendo a mensagem de Jesus para a casa de Cornélio, e ele vai dizer assim: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele havia percebido, agora, naquele instante, que Deus não trata as pessoas de maneira parcial. E quando a gente olha para essa palavra no grego, no original, em que foi escrito, a tradução mais ao pé da letra é: Deus não olha para a face, para o rosto. Ou seja, Ele não considera a imagem, aquilo que se vê. Não é isso que Ele considera, o superficial. Ele não trata com parcialidade. Vamos continuar respondendo a essa pergunta. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Para entender um pouco melhor o contexto, vamos ler alguns versículos acima. A gente pode ler desde o 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. Algumas traduções mais recentes vão trazer esse versículo de uma outra maneira. Em Deus não há favoritismo. Em Deus não há favoritismo. É a mesma coisa, de tratar as pessoas com parcialidade. Bom, então, Deus trata as pessoas com parcialidade? Deus tem favoritos? Não, não tem favoritos. E poderíamos terminar a mensagem aqui. Mas para fazer jus ao cachê que está me sendo pago,
para trazer essa mensagem, eu vou aqui aprofundar melhor o tema. É brincadeira, tá? Às vezes o pessoal, o irmão acredita nas minhas... É brincadeira, não estou recebendo nada, pelo contrário, tenho recebido espiritualmente estar aqui na presença de vocês, tá? Mas de graça recebei, de graça dai. Vamos aprofundar um pouco melhor esse tema, olhar um pouco a respeito disso no passado. Figuras e personagens importantes do judaísmo, como Abraão, como Moisés, Josué, Samuel, Davi, os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, os profetas menores, a forma como essas pessoas se relacionaram com Deus e também o pacto que Deus vai fazer, primeiramente lá com Abraão, lá no início, e depois confirmando esse pacto lá no Monte Sinai, através de Moisés, dando a Moisés a lei que fazia daquele povo santo e exclusivo de Deus. Por conta disso, os judeus, ao longo dos séculos, começaram a desvirtuar o propósito que Deus tinha ao escolher um homem específico, através do qual ele criaria uma nação, uma descendência numerosa, para trazer aí sim o seu propósito eterno. E qual que é o propósito eterno de Deus? Cristo. Jesus. Houve um mal-entendido ao longo dos séculos, e os judeus começaram a entender que a escolha de Deus, de Abraão e de sua descendência, era, na verdade, uma espécie de privilégio que eles haviam recebido, e os outros povos no mundo não. Afinal, Deus, ele se relacionava com os hebreus, com os israelitas, com um propósito específico. Mas, ao longo do tempo, o judeu começou, ao invés de ser um canal de bênção para todo mundo, começou a tratar isso com exclusividade, como uma espécie de favor de Deus, um favoritismo. Deus nos dá esse privilégio, um privilégio que nenhuma outra nação do mundo recebeu. Ao invés de se orgulhar em Deus, por serem escolhidos como povo de Deus, eles passaram a se orgulhar de si mesmos. E isso trouxe reflexos na maneira como eles viviam. Os judeus, no passado, e ainda há resquícios hoje, os judeus, eles se sentiam superiores aos outros. Havia um ar de superioridade no judeu. Ele se sentia especial, melhor, privilegiado. E não apenas superior, ele também tinha um olhar depreciativo dos outros povos. Bom mesmo é o judeu. O resto é o resto. E é engraçado que essa postura dos judeus, que ainda a gente vê resquícios hoje em dia, estava muito presente quando Jesus veio para este mundo. Você sabe, você que lê os evangelhos, conhece os evangelhos, você conhece que quando Jesus veio a este mundo, o judaísmo estava dividido em partidos, e foi tratado a respeito disso até na aula dominical. Haviam partidos dentro do judaísmo, eles se dividiram. Então havia os saduceus, você encontra lá nos evangelhos e também em Atos. Havia os essênios
os zelotes, os herodianos, e havia um grupo que era mais predominante, não apenas em tamanho, mas também e principalmente em sua influência. Um grupo que era conhecido como fariseus. E os fariseus levaram esse favoritismo que o judeu já vinha carregando a níveis extremos, que não se via antes. Primeiro, nós conhecemos o que é um fariseu através do Evangelho. Lá em Mateus capítulo 23, você vê Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus, e ali você percebe qual é a característica de um fariseu. E nem precisa maiores explicações. Mas só para fins didáticos, fariseu, a palavra fariseu significa separado. Era assim que eles se sentiam. Separados, escolhidos. Dentro do judaísmo, eles eram os escolhidos. Os escolhidos dentro dos escolhidos. Eram os fariseus. E tinham um rigor absoluto pela observância da lei. Na verdade, até indo além do que a lei dizia. Muito além do que a lei dizia. Se a lei pedia para que o judeu jejuasse uma vez por ano, no dia da expiação, o fariseu ia além. Poderia jejuar uma vez por mês, 12 vezes ao ano. Alguns jejuavam 2 vezes por semana, porque eles queriam ir além do que a lei pedia. Se a lei pedia que eles orassem, eles oravam mais do que a lei pedia. Se a lei pedia para dar dízimos, eles davam mais dízimos do que a lei pedia. O fariseu olhava para a lei como se fosse um jardim de flores, que não poderia ser tocado de jeito nenhum. E para não pisar nas flores desse jardim, o fariseu fez o quê? Ele criou uma cerca em volta desse jardim, uma cerca com metros além da divisa desse jardim, para ser impossível o fariseu um dia desrespeitar a lei. E a essa cerca se dá o nome de tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos ia muito além do que a lei pedia. E vai ser até condenado por Jesus, lá em Mateus capítulo 15, né? Jesus vai condenar essa tradição dos anciãos e dizendo que eles seguiam, na verdade, mandamentos criados por homens, ao invés de ouvir os mandamentos de Deus. A propósito, Jesus foi, sem dúvida nenhuma, aquele que mais criticou o favoritismo dos judeus e principalmente do partido dos fariseus. Jesus não se calou diante daquilo que ele estava vendo, dos privilégios que eles tinham, da forma como eles se consideravam. O fariseu achava que já tinha o seu passaporte para o céu em mãos. Nada que ele fizesse tiraria ele de um dia herdar o reino. Bastava ser descendente de Abraão para ser herdeiro da promessa do reino. E Jesus vai combater isso com bastante vigor. Jesus não foi à toa que ele foi rejeitado pelos fariseus,
Mas Jesus teve coragem de expor essa situação com bastante clareza. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 23, os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Eles tinham, sim, assumido essa função de orientação do povo, mas esta frase de Jesus, esta expressão de Jesus, tem muito de ironia. Os fariseus sentaram na cadeira de Moisés, porque eles se acham superiores. Os fariseus, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens, Jesus vai dizer. Tudo o que eles fazem. Toda a prática religiosa deles tem um fim: serem vistos pelos homens. Os fariseus, segundo Jesus, gostam dos lugares de honra nos banquetes, porque eles eram privilegiados. Os fariseus, segundo Jesus, gostam dos assentos mais importantes nas sinagogas. Por quê? Porque eles eram os favoritos de Deus. Os fariseus, segundo Jesus, gostam de serem saudados nas praças e chamados de mestres, porque eles são superiores aos outros. Mas não só Jesus vai criticar esse pensamento do judeu e principalmente do fariseu de ser um povo favorito de Deus. João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, também vai criticar isso. E eu gostaria de ler com vocês este momento, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5. Aqui João Batista estava no Rio Jordão, pregando sobre o arrependimento e batizando pessoas. E no versículo 5, o evangelista Mateus vai dizer assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Aqui João Batista vai impedir o maior ato de hipocrisia que poderia existir de um fariseu. As pessoas iam até João Batista, movidas pela sua pregação de arrependimento. Essas pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados por João ali no Rio Jordão. Os saduceus, os fariseus viram essa situação e tiveram a ideia de participar disso também. Eles também queriam ser batizados por João. E João vai impedir isso. Raça de víboras. Quando que vocês pensam que vão fugir da ira de Deus? Deem frutos que mostrem verdadeiro arrependimento. Porque eles estavam indo ali para serem batizados, mas tudo aqui era na verdade um espetáculo só, para que os outros pudessem ver. Não havia arrependimento nenhum, era puro fingimento. Era uma máscara. E João Batista vai derrubar essa máscara e vai dizer para eles: deem fruto que mostre verdadeiro arrependimento. E ele vai continuar.
Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Olha lá, como eles se protegiam neste escudo. Somos descendentes de Abraão, somos herdeiros, vamos herdar aquilo que Deus tem preparado nos céus. Somos herdeiros hereditários de sangue de Abraão. Abraão é nosso pai, somos filhos dele, e isso basta para que nós acessemos o lugar celestial. E aí, João vai continuar. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eles pensavam que a condição de descendente de Abraão era um tipo de segurança espiritual para eles e de acesso para herdar a vida eterna. E João vai dizer: olha, vocês não podem dizer nem isso. Somos filhos de Abraão, como se isso fosse imputar algum tipo de segurança para vocês. Vocês não podem dizer isso, porque Deus pode fazer surgir filhos de Abraão até mesmo dessas pedras. E os fariseus, eles chamavam os gentios de pedras mortas. É muito possível que João Batista está fazendo aqui uma referência daquilo que Jesus ia fazer, chamando os outros povos para serem, sim, agora, verdadeiramente descendentes de Abraão, não no sangue, não hereditários, mas herdeiros da obediência e na fé que Abraão teve em Deus. Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Podemos tirar aqui 3 lições desse favoritismo que os judeus achavam que tinham da parte de Deus. A ideia desse privilégio vai distorcer a visão que se tem de si mesmo, a visão que se tem do próximo e a visão que se tem de Deus. Primeiramente, a visão dos judeus a respeito de si mesmo estava completamente distorcida, achando que a descendência de Abraão era uma espécie de porto seguro, de segurança eterna e perene, e no fundo não era. Como foi até lido na EBD, João capítulo 8, Jesus vai ter uma discussão com os fariseus a respeito da autoridade do seu testemunho, e ele dizendo para os fariseus: eu sei quem eu sou e para onde eu vou, e o meu testemunho é válido porque eu testemunho aquilo que eu vi do meu pai. E aí os judeus vão dizer: nós temos também um pai, o nosso pai é Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão, Jesus vai dizer, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam o mesmo comportamento, praticariam as mesmas obras que Abraão praticou. Vocês não querem acreditar em mim, vocês são mentirosos e homicidas, e o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Olha como o favoritismo pode distorcer a nossa visão a respeito de nós mesmos. Eles achavam que estavam perto de Deus, e Jesus está dizendo: o pai de vocês é o diabo. É a ele que vocês servem. Vocês são homicidas, mentirosos e não creem em mim. Vocês são filhos do diabo. Tinham também uma visão distorcida do próximo. O judeu
tinha esse olhar superior e depreciativo e olhava para o seu próximo como absolutamente ninguém. Ninguém. O estrangeiro, para um fariseu, era ninguém. O samaritano, para o fariseu, era ninguém. O publicano, para o fariseu, não era ninguém. Se o fariseu visse um samaritano caído na rua, precisando de ajuda, ele desviava o seu caminho para não ter que passar por isso, passar do lado dele. O fariseu, ele era tão superior, tão separado dos outros, que quando ele ia para o templo, e vemos isso naquela parábola em que Jesus conta dos fariseus e publicanos, do fariseu e do publicano, quando o fariseu ia para o templo para orar, ele ficava isolado dos outros, porque ele não queria ter contato com as pessoas que eles julgavam como pecadores. O fariseu ia para um local público, um mercado, ele voltava para sua casa e passava por todo um cerimonial de purificação, de lavagem do seu corpo, porque ele se aproximou de pessoas que eles consideravam impuras, indignas. Olha como um olhar de favoritismo pode distorcer a nossa visão acerca do próximo. E aí Jesus vem e conta a parábola do samaritano e demonstra e revela e expande a concepção a respeito do próximo. Quem é o nosso próximo? Segundo Jesus, são só os nossos irmãos que obedecem àquilo que nós seguimos, que servem ao mesmo Deus? Não. Quem é o nosso próximo? Todos. Todos aqueles que precisarem de nós, todos esses são os nossos próximos. Independente da sua nacionalidade, independente da sua etnia, da sua raça, do gênero, todos são os nossos próximos. Mas não apenas distorção de visão sobre si mesmo e sobre o próximo, eles tinham distorção a respeito do caráter de Deus. A forma como os fariseus e alguns judeus viam si mesmo como superiores aos outros, como favoritos de Deus, fez com que eles deturpassem aquilo que eles entendiam como caráter de Deus. Gostaria de ler com vocês um momento bastante interessante que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 1 e 3. Lucas, capítulo 13, versículo 1 e 3. O evangelista vai dizer assim: naquela ocasião, alguns do que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aqui, isso que está acontecendo, este incidente que foi trazido para Jesus, poderia revelar, segundo a concepção dos judeus, um certo desfavor daqueles que, na visão deles, eram pecadores.
O judeu, ele associava o sofrimento, a desgraça, principalmente na hora da morte, com a condição espiritual daquela pessoa. Aquele que era muito pecador, normalmente passava por grande sofrimento, principalmente na sua morte. E Jesus está dizendo: vocês acham que esses galileus, sobre os quais vocês me trazem notícia, eles são mais pecadores do que os outros? Qual vai ser a resposta de Jesus? Não são. E eu lhes digo que se vocês também não se arrependerem, perecerão também. Jesus já desconstrói essa concepção de que há uma relação entre o que acontece com a pessoa, a desgraça, o sofrimento, com os seus pecados. Mas, além disso, está acontecendo aqui algo que pode passar despercebido. Quando essas pessoas trazem essa notícia para Jesus, Jesus não estava sabendo, pelo menos a princípio, do que havia acontecido. As pessoas correm, vão lá e contam para Jesus a respeito desses fatos. Jesus, galileus estavam lá no templo, oferecendo os seus sacrifícios, é claro, eles não falaram dessa forma, né? Está aqui o relato. Oferecendo seus sacrifícios, e foram mortos por Pilatos, ali, dentro do templo. E o sangue deles, tamanha foi a crueldade, o absurdo, o sangue deles se misturaram com o sangue da oferta que eles estavam trazendo para Deus. Olha que coisa macabra. Eles trazem essa notícia para Jesus, certamente esperando dele uma reação. Uma reação a favor de quem? Dos judeus, contra os romanos, que haviam cometido essa barbárie. Vamos tentar trazer isso para os nossos tempos. Imagine só você, estamos aqui oferecendo os nossos sacrifícios espirituais a Deus, cumprindo com a nossa obrigação de adorar a Deus, de louvar a Deus, no primeiro dia da semana, seguindo tudo aquilo que Ele nos ordenou, e de repente aparece um oficial do governo aqui, entra por essa porta, dá um tiro na cabeça de meia dúzia, e sai. E simplesmente vai embora. Com a autoridade do governo, executando pessoas dentro do seu culto religioso. Sejamos sinceros, qual seria a nossa reação diante disso? Qual seria? Revolta? Claro que eu ia me revoltar contra essa situação, contra o governo, contra quem fez isso. Quem pode fazer isso? Entrar dentro de um templo religioso, né? E cometer uma execução dessa, e sair, como se fosse um ato oficial do governo, a execução daquelas pessoas. É claro que a gente ia se revoltar. É claro que a gente ia querer uma resposta de Deus contra essa barbárie. Sem dúvida nenhuma. Era isso que os judeus esperavam de Jesus. Um discurso nacionalista, defensor dos judeus, porque os judeus são os escolhidos. Eles esperavam essa posição daquele que se dizia o ungido. Se posicione, venha a nosso favor. Olha que absurdo que aconteceu, não é possível que agora Jesus não vai se revoltar contra os romanos e Pilatos. E aí vem a resposta de Jesus. Vocês querem que eu aponte para o mal que existe no coração de Pilatos, mas eu aponto para o mal que existe no coração
de vocês. Vocês querem uma posição minha a favor dos meus irmãos judeus, afinal, Jesus era um judeu. Mas Jesus disse: eu te digo, se você não se arrepender do mal que existe no seu coração, todos vocês, e ali estava, quando ele diz todos, os judeus, os galileus que morreram, os oficiais romanos que executaram, Pilatos e todas as pessoas que estavam ali, todos vocês, se vocês não se arrependerem, independente de que nação você seja, independente qual é o seu partido judeu, independente daquilo que você pensa como política, se você não se arrepender, você também vai perecer como esses galileus. Os judeus tinham uma visão distorcida do caráter de Deus, achando que em Deus há favoritismo, achando que em Jesus eles iam encontrar favor para os judeus, mas não. Jesus veio trazer salvação para todos, e ele vai dizer: se você não se arrepender do mal que está dentro de você, você também vai perecer, independente de quem você seja. E isso serve muito bem para nós hoje, porque independente de quem nós sejamos, se não houver arrependimento sincero dentro do nosso coração a respeito do mal que ainda resta no nosso coração, vamos ter o mesmo destino. O mesmo destino. Aplicação para nós, para a igreja, terminando já, finalizando a mensagem. Qual que é o perigo da falsa percepção de um eventual favoritismo de Deus à sua igreja? Deus vê favoritos, vê a sua igreja como a sua favorita? O primeiro perigo de uma falsa percepção é nos desviarmos do nosso propósito como igreja. Se a gente entende que este grupo aqui, reunido em São Vicente, é privilegiado de Deus, é favorito de Deus, em detrimento das outras pessoas que moram dessa cidade, pode ser que a gente se desvie do nosso propósito. Porque, lá no passado, Deus escolheu os judeus para ser a sua nação, o seu povo. Hoje, conforme o apóstolo Pedro escreve na sua carta, quem é a nação santa, eleita de Deus? O sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, são os cristãos, é a igreja. Olha só que perigo nós corremos o mesmo perigo que o judeu corria, de achar que somos favoritos, e se desviar do nosso propósito. Porque quando Pedro fala a respeito da eleição de Deus, ele vai dizer que a sua igreja é eleita como povo exclusivo de Deus, não para gozar de favoritismo, mas para... Vamos ler lá? 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, esse para que é importante, é até para você parar, para prestar atenção, com a finalidade, qual é a finalidade? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Se a gente recebe essa eleição de Deus como seu povo com um olhar de favoritismo, eu posso esquecer do meu propósito como povo. Qual que é o propósito da igreja como povo exclusivo de Deus? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se a gente deixa de anunciar as grandezas de Deus, nós desviamos do propósito de Deus e passamos a não ser mais o povo de Deus, assim como os judeus deixaram de ser o povo de Deus. Porque se desviaram do seu propósito, eram para ser luz para as nações, e foram, na verdade, trevas. Tome cuidado para não enxergar isso como favoritismo. Isso pode desviar a gente do nosso propósito. Segundo perigo, estamos terminando. O perigo dessa falsa percepção de favoritismo na igreja pode fazer com que o esforço da igreja seja, daqui para frente, para manter os privilégios de alguns. Quando os fariseus criam aquela cerca em volta do jardim de flores que eles entendiam que era a lei de Moisés, eles não criavam aquela cerca sem propósito. Eles diziam que era para sequer se aproximar de um descumprimento da lei. Mas, na verdade, seguir a tradição dos anciãos era o meio que eles encontraram para manter eles na posição de favoritos e superiores dentro do judaísmo. E, infelizmente, devemos tomar cuidado com isso também dentro da igreja. Pode parecer distante achar que existem pessoas que querem usar da igreja para manter a sua posição superior. Mas, infelizmente, existe. E devemos tomar cuidado que não sejamos nós mesmos, principalmente. Tome cuidado para que o seu esforço não seja apenas para manter os seus privilégios como povo de Deus. E terceiro e último, o perigo da falsa percepção de favoritismo entre nós é de que nos aproximemos de Deus com um arrependimento superficial. Por quê? Porque achamos que já estamos salvos. E de fato estamos em Jesus. Jesus é tudo e o suficiente. Mas estamos na caminhada, naquilo que nós chamamos de perseverança. Se algo acontece nesse meio de caminho, basta eu falar, sou cristão, que eu vou ser salvo? Não. Eu preciso me arrepender. Ter sempre a disposição, dia a dia, de me apresentar diante de Deus com um coração humilde e sincero e arrependido dos erros que eventualmente eu possa cometer. Se a gente se acha favorito de Deus, pode ser que a gente se aproxime de Deus de uma maneira depois superficial. Afinal, Jesus já fez todo o trabalho, né? Então, a graça dele não superabunda os pecados? Então, eu vou viver a minha vida, né? A graça dele já é o suficiente. E não é isso. E não é isso que nós devemos fazer. Mas eu sou um cristão. Alguém pode dizer, eu sou cristão. O que tem de valor isso? Ser chamado cristão, se não for mesmo cristão. Não tem valor nenhum. Afinal, Jesus ouviu essa mesma frase dos fariseus com outras palavras. E a resposta que ele deu para os fariseus, tenho certeza que nenhum de nós quer ouvir. Se orgulhar e dizer, encher o peito, sou cristão, como infelizmente temos visto no mundo de hoje, principalmente usando isso como meio de engajamento político. Eu sou cristão. Cuidado, os fariseus falaram isso também.
mas falaram: somos filhos de Abraão. E aí Jesus vai dizer: vocês são filhos do diabo, vocês que ainda não perceberam. Conclusão: Deus não mostra parcialidade, mas chama todos para um arrependimento, para um relacionamento, através de um arrependimento sincero. A salvação vem pela fé em Cristo e por uma disposição de se arrepender sinceramente dos nossos pecados. Não deixemos que uma falsa percepção de que somos favoritos por sermos o povo exclusivo de Deus possa nos desviar do verdadeiro propósito que temos em Deus. Vamos refletir. Reflita. Muitas vezes, eu e você, queremos que Jesus olhe para o mal que há no coração de Pilatos. E enquanto isso, ele dobra o meu braço e pede para que eu olhe para o mal que existe dentro do meu coração. Isso sim é que vai nos fazer herdeiros do reino de Deus. Pedimos a Deus um coração humilde para que haja constante arrependimento. Favoritismo na igreja não existe. Somos povo exclusivo de Deus, mas para anunciar as grandezas do nosso Senhor. Que Deus seja louvado.